O nosso grupo ficou com o tema Tipos de dados primitivos e string. Os integrantes do grupo são Emily Lucas, eu, Matheus Batista, Stephanie Rezende e Thaís Silva. Nosso professor é o Wagner e esse trabalho é da matéria de lógica de programação. Nós somos o primeiro A Informática. Eu vou estar falando sobre o tipo booleano. E booleano é um tipo de dado que permite apenas dois valores, o verdadeiro e o falso. O booleano ele armazena apenas o verdadeiro e o falso, nada de endereço, número ou outras palavras. Para executar o comando booleano, é declarado apenas uma palavra-chave ou uma palavra juntamente com um underline para juntar duas. E, respectivamente, o programa vai apresentar se é verdadeiro ou se é falso. Para fazer outras operações no Java com o comando booleano, você pode usar um operador de comparação, como maior que ou menor que. Enfim, para descobrir se uma expressão ou variável é verdadeira ou falsa. Pode passar, por favor? Agora a gente vai ver o exemplo a seguir. Aqui, a gente declarou no Java que o 10 é maior que o 9, e isso vai decorrer numa resposta se é verdadeira ou falsa. Parece uma pergunta óbvia, um sistema lógico, mas era só para ver mesmo se o comando, como funciona o comando. Aqui a gente executou e vemos que foi verdadeiro, no caso 10 maior que 9. Passa, por favor. Agora a gente vai estar falando do byte, que o byte nada mais é do que um tipo de dado primitivo, um dos mais básicos utilizado no Java, onde a partir dele é feito qualquer outro algoritmo. Ele é especialmente útil quando estamos trabalhando com um fluxo de dados de uma rede ou um arquivo. O mesmo pode armazenar até 8 bits, ou seja, um número inteiro entre menos 128 e 127. Para melhor compreensão do comando byte, a gente pode comparar ele com a variável inteiro, que é um comando básico muito utilizado no Portugal Studio para a criação de um algoritmo. Em linguagens de alto nível do Java, ele não é tão utilizado, em alguns casos, onde existem outros tipos de derivados que se adequam melhor ao caso, como é o referencial string, que a gente vai ver mais para frente. Pode passar, por favor? Por favor, volta, desculpa. Ali a gente viu que o byte ele foi declarado como x, e a gente deu um valor ao x, que no caso é 10. Agora pode passar. No outro exemplo ali, ocorreu a soma das variáveis do tipo A e B. E para o tipo A, nós demos o valor dele a 30 e B 40. Depois a gente obteve uma adição onde o resultado foi 70. Bom, vamos falar agora sobre o dado primitivo char. É usado para armazenar um único caractere, sendo ele Unicode, utilizando 16 bits, sendo seu valor mínimo 0 e seu valor máximo 65.535. Mas ele não vai armazenar esses valores, e sim um caractere correspondente a esses números. O Unicode é utilizado para representar letras, símbolos e caracteres especiais. No caso, como está aqui um exemplo. Aqui, ele declarou a variável char como A, e essa variável só pode ser declarada dessa maneira corretamente quando está dentro de aspas simples. Tá. Dado primitivo char. É capaz de armazenar somente valores inteiros, negativos ou positivos. O char tem 16 bits de memória e pode ser usado para armazenar números de menos 32.768.000 até mais 32.767. Se você tentar armazenar um número maior que esse, o programa não vai aceitar, vai mostrar que vai estar errado. Como no exemplo a seguir, o número utilizado para dar valor a essa variável está dentro dos requisitos, tanto no menor quanto no maior. Bom, eu irei falar sobre o int. Int, na linguagem C, é uma variável, inteiro, e variáveis são blocos de memórias. Sempre que for preciso guardar algum dado, é obrigatório declarar a mesma, e o sistema deixará um espaço reservado para ela. Essa ferramenta ela conta com 4 bytes, sendo assim guarda do número aproximadamente menos 2 bilhões a aproximadamente mais 2 bilhões. Bom, por exemplo, se você precisar guardar a quantidade de litros que um balde consegue carregar, e se esse número for inteiro, você pode declarar uma variável que deixa um espaço reservado somente para o seu dado. Pode variar entre 2 ou 4 bytes de memória. Na declaração, é preciso adicionar um nome depois do tipo, sempre em minúsculo, e no tipo temos um exemplo, int, limite, underline,
D_litros. Aqui você fez a declaração da sua variável, lembrando que é sempre minúsculo. Temos um exemplo da declaração da variável aqui. Pode passar. Para apresentar a variável na função printf, entre aspas duplas, os números serão substituídos por um sinal de porcentagem D. Porém, logo após o fechamento das aspas, é adicionado uma vírgula, o valor atribuído ao porcentagem D. Temos dois exemplos aqui. Eu tenho porcentagem D anos, aí logo após ele coloca uma vírgula e o número que ele deseja atribuir. Uma variável, ela só é... Pode passar. Uma variável, ela só é útil para guardar um valor, e para isso precisamos inicializar a mesma. Existem duas formas de fazer isso. Juntamente com a declaração, no exemplo, ele já inicializa a variável juntamente com a declaração, como no exemplo, né? Ou em outro lugar do programa, depois da declaração. Aqui, ele só declara a variável, mas ele inicializa ela após o programa já ter tido um certo andamento. Bom, agora falando sobre o long. Long ele é um modificador do tipo inteiro em C. Ele é responsável por mudar o tamanho ou a precisão de bytes do inteiro. Ao adicionar long antes de int na programação, você irá definir uma faixa de valores e tamanho para sua variável. O long é frequentemente utilizado em cálculos acadêmicos ou também para armazenar o número de CPF e RG, pois são compostas por vários dígitos. Por incrível que pareça, não há nada que comprove que long int é maior que int, ou seja, int terá o mesmo tamanho do processador. Se o processador corresponde a 32 bytes, int corresponderá a 32 bytes. Esse tipo tem 8 bytes, sendo assim, armazena do número em torno de menos 922 trilhões até 922 trilhões aproximadamente. E aqui temos um exemplo. Aqui ele adiciona o long antes da variável, e assim ele consegue aumentar a precisão e o tamanho da variável que ele adicionou. Os números de ponto flutuante também são conhecidos como números reais e são usados quando precisamos de precisão nos cálculos. Dentro desse tipo, existem o float e o double. Pode passar, por favor? Bom, falando agora do float, o tipo de dado float é um ponto flutuante IEEE 754 de 32 bits de precisão única e armazena um valor decimal com 6 a 7 dígitos totais de precisão. Portanto, você pode armazenar qualquer número que depois da vírgula tem até 7 dígitos. Se você não acrescentar um F ao final dessa variável, ao final do tipo de dado, ele vai ser salvo como um double e não como um float. Aqui temos alguns exemplos bem simples de como declarar uma variável, o tipo, a identificação, o nome que você dá e logo após o valor. Agora passando para o double. Bom, o tipo de dado double ele é um ponto flutuante IEEE 754 de 64 bits de precisão dupla e armazena valores decimais com 15 a 16 dígitos de precisão. Para valores decimais, esse tipo de dado geralmente é a escolha padrão. Então, como eu disse, se você não adicionar a F ao final do decimal, o valor será armazenado como double. A precisão de um valor de ponto flutuante indica quantos dígitos o valor pode ter após o ponto decimal. A precisão do float é de 6 a 7, enquanto a do double tem uma precisão de cerca de 15 dígitos. Sendo assim, o tipo double armazena valores com maior magnitude e precisão do que o tipo float, e deve ser preferivelmente empregado quando a precisão do valor for um fator importante. Aqui também temos uns exemplos bem simples de como declarar essa variável. E é importante ressaltar que, apesar do double e do float serem usados para representar valores que requerem uma precisão, eles não são usados quando requerem uma precisão muito alta. Portanto, quando isso acontecer, o Java já tem uma classe específica. Falando agora um pouquinho da string, a classe string em Java é uma sequência de caracteres. Isso pode incluir letras alfabéticas, números e caracteres especiais. Uma string em Java, ela está sempre entre aspas duplas. E este aqui é um exemplo de declaração de uma string em Java. Todos os exemplos bem básicos mesmo, mas basicamente é isso aí.